meus irmãos. Muito boa tarde. Margarete, boa tarde. Fernando entrou juntinho com você quase. A Jandira também já entrou com o Ricardo. Isso é bom, o casal tá entrando junto, né? Seu Alziro, boa tarde. Ei, Fabiola, boa tarde. Um abraço pro Alisson. Misericórdia a todos nós, seu Alziro. Misericórdia a todos nós. Tildinha, boa tarde. Pati, também, boa tarde. Um abraço para os seus pais. Zilda, um abraço no Dudu e no Wellington. Ei, Kátia, boa tarde. Rita, boa tarde. Tudo bem com você? Kátia, um abraço no Rogério. Rita, um abraço no Robson, nos meninos. Ei, Fabrícia, boa tarde. Como é que você está? Um abraço para sua mãe, para sua menina, Dona Zilma. Isso, não. Agora não vem a cabeça. Denise, boa tarde. Para Vitória, né? Fabrícia, Vitória. Esqueci o nome da sua mãe agora. Denise, um abraço para Gladstone. Ei, Rosa, boa tarde. Um abraço, Neide. Como é que você está? Boa tarde para você. Rosa, um abraço para Nivaldo, tá bom? Cumprimentei todo mundo. Eu só esqueci de uma pessoa que agora eu não lembrei do nome da mãe da Fabrícia. E eu esqueci mesmo. Me perdoa, Fabrícia. Da Vitória eu lembrei. Obrigado. Obrigado. Ei, Leila, boa tarde. De nada. Ô, Leila, obrigado. Tanto eu quanto Renata agradecemos, né? Assim quanto você falou aí, Renata, eu, minha parte masculina e minha parte feminina agradecemos. Dona Dilma, nossa, que pecado. Eu estou bem também, estou bem, graças a Deus. Vamos começar daqui a pouco. Temos 3 minutos de vídeo, vamos falar sobre mediunidade hoje. Eu estou bem. Você está bem, Neide? Está bem? Washington está bem? Um abraço. Fabrício, um abraço para Dona Dilma. Louvada seja a luz que nos reuniu, nos reúne, nos reunirá sempre no amor de Cristo. Bom, o nosso assunto de hoje nós vamos falar sobre mediunidade, né? Compromisso com Jesus. Há um tempo atrás eu conversei com a nossa irmã Kátia, que está presente aqui hoje, e ela falou assim: por que você não fala do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, da mediunidade e o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu acredito que a resposta eu vou tentar dar hoje, falando um pouco do Evangelho, né? Boa tarde, Washington. Boa tarde, Emilce. Seja bem-vinda. Eu, eu queria perguntar se vocês estão me ouvindo bem. Por favor. Então, eu estava falando, eu não sei, depois vocês me falam se vocês a Leila me ouviu porque ela corrigiu, né? Ah, então tá, Rita, obrigado. Ok. Vamos inicialmente fazer uma oração, pedindo ao Pai que derrame sobre nossos corações a sua luz de amor, de bondade e misericórdia. Pedimos que o Pai possa nos abençoar a todos que aqui estamos em nossos lares, levando do seu amor a cada um dos nossos familiares, presentes e ausentes. Nesses momentos difíceis que atravessa a humanidade, possa o amor de Jesus nos iluminar, trazer a cada um de nós a força, a coragem, a lucidez necessárias para ultrapassarmos esses momentos de dificuldade com o máximo de equilíbrio possível. Agradecemos aos nossos irmãos da espiritualidade, amigos, protetores,
que neste momento de pandemia nos tem socorrido, nos tem acalmado os corações, nos tem abençoado com a luz da esperança. Que esses momentos possam vir com um grande aprendizado de amor e de paz. Sabemos, estamos passando por um momento de provas e expiações, mas sabemos também que a regeneração bate às nossas portas. Por isso te pedimos, Senhor, o equilíbrio necessário para ultrapassarmos esses momentos com muito equilíbrio, com muita esperança e paz em nossos corações. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu no amor do Cristo. Que neste momento possamos conversar um pouco sobre o assunto mediunidade, como eu vinha falando. Vou tentar levar o Evangelho, né, no assunto mediunidade. E começando a contar para vocês um sonho que eu tive essa semana. Eu sonhei que eu estava dirigindo o meu carro e de repente eu virei à esquerda e à minha frente eu encontrei um precipício. E era um enorme precipício. E na hora que eu estava dirigindo, eu falei assim: nossa, eu vou morrer. E de repente, meu carro começou a descer o precipício. Uma mãozinha invisível foi e ajeitou meu carro. E ao invés de eu cair o precipício com toda a força possível, eu fui lentamente caindo no precipício. Lentamente. Muito lentamente eu cheguei ao fundo do precipício. Quando eu acordei, a minha vida estava uma bagunça. Aconteceu um monte de situações e aquilo foi me deixando muito, muito, muito nervoso, muito, muito, muito agitado. E eu falei assim: nossa, 7 horas da manhã e o meu mundo agitadíssimo. O que eu vou fazer? De repente eu falei assim: bom, o negócio é eu esfriar a cabeça e tentar resolver todos os problemas que aquele momento, eu tinha acabado de acordar, caíram sobre mim. E eu fui tomar um banho de água gelada. E de repente, uma voz disse para mim: agora depende de você se você vai cair nesse precipício, devagar ou rápido. Pois bem, começando nesse momento em que eu acordei, despertei e disse: depende de mim se o meu dia vai ser acelerando esse precipício que muitas vezes nós mesmos causamos para nós, ou se, com fé e esperança, eu vou lutar no meu dia a dia para que esse precipício venha, mas com a mãozinha de Deus possa me socorrer e não permitir que eu caia aceleradamente, porque depende de mim. Então, eu comparo a mediunidade a esse momento em que nossas ações nos levaram a uma queda, né? As nossas escolhas, as nossas consequências, e eu escolhi a mediunidade para vir nesta encarnação aqui na Terra. E aí, de repente, nessa encarnação, né, eu escolho praticar a mediunidade com ou sem Jesus. Praticar a mediunidade com Jesus seria eu escolher cair do precipício, porque eu já fiz as consequências e o precipício já está à minha frente, mas de uma forma lenta e segura, sendo que eu venha a cair e chegar lá no fundo, tranquilo, forte, embora tenha que cair. Ou sem Jesus. E esse é o tema de hoje. Porque nós vamos falar primeiro da mediunidade, o segundo são dois temas, né? Mediunidade com Jesus. Mediunidade, compromisso com Jesus.
Então eu poderia falar sobre mediunidade, eu poderia falar sobre o compromisso com Jesus, mas nós vamos fazer um ajuntamento desses e vamos trabalhar os dois temas. A ideia é de que, ao final do encontro, nós possamos chegar a uma ideia em conjunto. Diz uma palestrante chamada Sandra Borba que ou a mediunidade é com Jesus ou a coisa fica complicada. Começando assim, é uma frase de efeito, mas não é somente uma frase de efeito, é uma realidade. Ou a mediunidade é com Jesus ou a coisa fica complicada. A frase espelha uma realidade. Não uma realidade no nosso plano físico somente, mas principalmente uma realidade que deverá ser e será encarada nos planos espirituais, principalmente. Todos nós vivemos um processo de escolhas e consequências das nossas escolhas. Repetidamente nós vimos falando isso. Repetidamente, nós vamos repetir sempre que possível, né? É um processo de escolhas e consequências das nossas escolhas. Então, assim, todo um processo vivido aqui, no plano físico, talvez nós não vejamos as consequências aqui, enquanto encarnados. Mas certamente as encontraremos quando desencarnarmos. Porque no plano espiritual a realidade é muito outra. É outra, completamente diferente. Como nos ensina o apóstolo Paulo numa das suas cartas do Evangelho, diz assim: aqui nós vemos as coisas como crianças. Do outro lado, nós veremos as coisas como adultos, face a face. E nem sempre a realidade que nós vamos encontrar lá, nem sempre a verdade vem com uma aparência de rosas brancas e odor do perfume das rosas. Quase sempre a verdade, ela se apresentará às nossas consciências como os espinhos que deveríamos ter tirado das nossas próprias carnes e não retiramos. A mediunidade, ela nos é apresentada como uma forma de resgate dos nossos débitos seculares. Raramente como uma missão. Missionários da mediunidade são raros, com certeza. Há poucos, Chico, Vivaldo, talvez Ivone, não sei. Poucos são os missionários da mediunidade. O que vemos em verdade são devedores. Somos todos devedores com uma conta a pagar. Enorme. E que nós pedimos, imploramos, aliás, para reencarnar e sermos médios. Mas só que chega aqui, ao reencarnar, nós esquecemos do nosso passado. E aí, quando surge a mediunidade, ela bate às nossas portas e nós dizemos assim: ah, mas eu não pedi por ela. Né? Essa é uma mania que nós temos. Eu não pedi para nascer aqui. Eu não pedi para nascer nessa família. Eu não pedi para nascer nessa cidade. Eu não pedi para nascer nesse país. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Que negócio é esse que seja de mediunidade? E de repente, a gente descobre que a gente não só pediu, como implorou pela mediunidade. Mediunidade é um vasto campo a ser semeado. E as sementes estão em nossas mãos, né? Constantemente. Não somente no centro espírita, a que somos vinculados, mas em todos os lugares, em nossos lares, na rua, no trabalho, nos momentos de diversão. Então, quer dizer, nós não somos médiums somente dentro de um centro espírita. Nós somos médiums o tempo todo.
todo. Né? Até nos momentos de diversão nós somos médiums. Nós somos médiums na saúde ou na doença, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza. E parece uma frase de casamento, e é. Poderíamos dizer que a mediunidade e o médium formam um casal, que pode dar certo ou pode dar errado também. Sim, porque quase parecer ser um casamento, então, se parece ser um casamento, que seja um casamento consentido e desejado. E eu ouvi uma amiga dizer que ela casou por imposição. Tudo bem. Então, que nós não casemos por imposição. Casemos um casamento desejado e consentido com a mediunidade. Falando de mediunidade já existe há muito tempo, desde tempos imemoriais. Os antigos já tinham e foram aprendendo a lidar com ela. De várias maneiras, lógico, né? Mas com outro nome, né? Não era mediunidade. O termo era usado de várias formas, né? Conforme a época. Então, quando a gente ouvir falar de oráculos, de daimons, de pitonisas, de sacerdotisas, de profetas, de xamãs ou de pajés, não importa. É a mediunidade aplicada. É a mediunidade ostensiva ali. Né? Porém, com um item diferencial. Não eram vinculados à moral ensinada por Jesus. Né? Era usada por até para interesses pessoais, interesses do Estado. Né? Fortunas eram gastas para se revelar o futuro. Né? A aplicação até de venenos, consultava-se os espíritos, né, para saber qual o melhor veneno para matar. No livro mesmo, há 2000 anos, tem essa passagem. Vocês podem olhar lá, né, do Emmanuel. Agora veio também um profeta, que significava, naquela época também, Nabi, e significava porta-vozes. Nabi, profetas, Nabi, porta-vozes, aqueles que traziam revelações, aqueles que anunciavam a mensagem de Deus para seu povo. Era um profeta. Por isso, quando a gente encontra a palavra profeta, né, nós podemos deduzir que eles traziam as mensagens, não só eram porta-vozes das vontades de Deus. Com Jesus, porém, algo diferente aconteceu. Né? Quando Jesus chegou aqui, algo diferente aconteceu. O fenômeno mediúnico era entendido de uma forma diferente e passou a ser entendido de outra forma. Né? Há uma modificação completa dessa relação. Pensava-se muito que esse contato com o plano espiritual antes de Jesus era muito entre seres angelicais e seres demoníacos. Né? Que aconteceu um fenômeno no Monte Tabor, né? Onde Jesus estava subindo o monte com Pedro, Tiago e João, quando acontece, né, uma transfiguração de Jesus, né, na companhia deles. Jesus se transfigura em luz e os espíritos de Moisés e Elias aparecem. E Jesus conversa com esses espíritos e os apóstolos testemunham essa aparição. E, imediatamente, um fenômeno mediúnico acontece também, né? O fenômeno da voz direta, que é um fenômeno mediúnico, né? Em que eles ouvem uma voz dizendo: esse Jesus é o meu filho, né? Filho de Deus. Tá? Disse isso. Os apóstolos veem a figura de Moisés, veem a figura de
de Elias. Então, eles percebem que já não existe mais ali só uma relação entre espíritos angelicais e demoníacos. Existem pessoas envolvidas nessa, nessa visão. Então ficou uma coisa nova. Tanto que Jesus diz: não falem isso antes de eu ir embora. Falem somente depois que eu vá embora. Né? E é com Jesus que esses fenômenos mediúnicos começam a se popularizar e modificar-se também a forma de como se lidaria com esses espíritos. Né? Há diversas passagens no Evangelho que falam sobre o tema de fenômenos mediúnicos de todas as formas. Nós acabamos de falar, né, do fenômeno da voz direta. Né? Nós não devemos esquecer do fenômeno de Moisés recebendo, né, no monte os 10 mandamentos, né, que segundo Chico Xavier também foi um fenômeno mediúnico. Eles estavam presentes no dia a dia dos apóstolos também. Iniciamos com uma passagem de Mateus, capítulo 10, versículo 8, que consta também no capítulo 26, se eu não me engano, dai gratuitamente o que de graça você recebeste. Eu esqueci o capítulo agora do Evangelho. Me perdoe. Mas está escrito em Mateus 10. Restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. O que seria restituir a saúde aos doentes? Num centro espírita, pode vir através do passe, pode vir através da imposição das mãos, pode vir através da, 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 é, da aplicação, né, de vários trabalhos que tem dentro de uma casa espírita. Então diz assim: restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos. Que mortos seriam hoje esses que a gente poderia dizer que um centro espírita ressuscita? Sim, porque no Evangelho está escrito assim: deixai aos mortos o cuidado deixai aos mortos o cuidado de cuidar dos seus mortos. Tá, também tem, né? É, é, deixa eu me lembrar aqui da passagem. Eu devia ter escrito essa passagem. Curai os leprosos. Daqui a pouco vai vir na minha cabeça. Curai os leprosos. Cura, mediunidade de cura. Expulsai os demônios. Né? Na sala de desobsessão, muitas vezes, esses irmãos são atendidos. Principalmente, dai gratuitamente. O que gratuitamente recebestes. Então, só nessa pequena passagem, ali já demonstra que essa era a missão dos apóstolos. Uma opção, uma missão mediúnica, missão dos médiuns. Os apóstolos eram médiuns. Sobre o ressuscitar os mortos, diz assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te ressuscitará. A pessoa não precisa estar morta. Muitas vezes a pessoa chega morta dentro de um centro espírita porque ela não tem esperança. Ela está sem fé. Ela está aflita. E ela recorre a Jesus. E Jesus, através muitas vezes de um tratamento, até de uma palestra, consegue restituir a esse irmão a esperança e a paz. Então isso, ressuscitar os mortos, não é só despertá-los. Quando eles estão num modo, num processo de quase morte, mas sim, muitas vezes, dar a esses irmãos a esperança que eles tanto necessitam para continuar a viver ou ter uma nova esperança na vida. Aqui fazemos uma parte. A mediunidade é um dom e deve ser bem aproveitado como um dom, um talento,
Se Jesus chega a observar que esse dom deve ser dado de graça, é porque de graça o recebemos? Era porque havia, sim, naquela época, ganhos monetários em cima desse dom. E a gente não pode se enganar. No mundo inteiro há muitos médios que usam esse dom e cobram por ele. Nos Estados Unidos, na Europa, igualmente aqui no Brasil, a faculdade mediúnica é explorada para a obtenção de diversos ganhos, não só monetários, mas disfarçados em presentes e ganhos de outras naturezas. Na Europa, o espiritismo é visto e trabalhado somente como base científica. A parte evangélica do espiritismo é praticamente ignorada em outros lugares do mundo, a não ser no Brasil. É por isso que muitas vezes nós encontramos espíritas brasileiros fazendo palestras na Europa e nos Estados Unidos, levando essa mensagem àqueles irmãos que enxergam o espiritismo somente como científico. O espiritismo, ele não é só científico. O espiritismo, ele é científico, filosófico e a parte religiosa, porque traz a todos nós uma oportunidade de elevação moral das nossas atitudes em relação a nós mesmos e das nossas atitudes em relação ao nosso próximo. Então vamos continuar, né, procurando a mediunidade no Evangelho. Existe uma passagem de Paulo que diz assim: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam línguas, xenoglossia, chama isso. E profetizavam, incorporação ou psicografia hoje. Profetizavam. Há uma passagem abaixo, as dificuldades, os empecilhos, né, que podem dificultar ou facilitarem muito os trabalhos mediúnicos. Então, nós vamos dizer aqui uma passagem muito conhecida, que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: quando chegaram a multidão, procurou a Jesus um homem que, ajoelhado diante dele, disse: Senhor, compadece-te do meu filho. Compadece do meu filho. Tenha compaixão, tenha piedade do meu filho. Porque ele é epilético e vai mal. Pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. Já estava num processo possessivo, de possessão, de fascinação. Eu o trouxe aos teus discípulos e eles não puderam curar. Porque os espíritos, os apóstolos, também curavam. É uma passagem de Atos dos Apóstolos. Pedro está caminhando em Jerusalém quando alguém chega e fala: Senhor, uma esmola. Aí Pedro olha para ele e fala: não tem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E aquela pessoa andou, o paralítico. Então, não era só Jesus, eram os apóstolos também que curavam. Eram os apóstolos que faziam levantar. Eram os apóstolos também que expulsavam demônios. E continua: trazei-me aqui o menino. Jesus ameaçou o demônio, o qual saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Então chegaram os discípulos a Jesus em particular e perguntaram: por que não podemos nós expulsá-los? Eu me perdi aqui na. Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: por causa da vossa pouca fé. Como? Pois, em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas essa casta de demônios, esse tipo de demônios, não se expele senão com a força da oração e do jejum.
Ah, ok. Existem espécies, existem classes de espíritos que não estão ali somente pelo mal. Eles trazem histórias com aqueles espíritos. Eles trazem sede de vingança porque foram traídos, foram maltratados por aquele espírito. Então há espíritos que realmente não saem dos seus irmãos, daqueles que estão com eles. Por quê? Porque eles precisam de mais do que a força da fé. Eles precisam de oração e de jejum. O que seria jejum? Nós até falamos isso há um pouco tempo atrás. Jejum não é somente aquilo que você deixa de comer, mas jejum pode ser aquela atitude sua na hora que você deixa de ter jejum de reclamações, jejum de intolerâncias, jejum de impaciências, jejum de vaidade, jejum de egoísmo, jejum de orgulho. Então, há uma verdadeira modificação. Então, somente aqueles que trazem em si a força da fé, da oração e do jejum das más atitudes, dos maus comportamentos, podem, às vezes, convencer um outro espírito a sair do campo daquele irmão. Então, Jesus observa isso. Então, o que se precisa, às vezes, para convencer um espírito a se retirar? Precisa, muitas vezes, de compaixão, piedade, fé, oração e jejum. Né? E é isso que o espírito, que nós, como espíritas, muitas das vezes, somos convidados a comparecer dentro de uma casa espírita, tendo aquele espírito de compaixão, de piedade, tendo a fé como chão para a gente pisar, a oração nos dando a ligação com os planos superiores e o jejum do mau comportamento, o jejum das más atitudes, o jejum dos maus sentimentos, das más emoções. Aqui, então, quando um evangelizador, ou um doutrinador, ou um esclarecedor, um médium, deverá estar envolvido. Jejum de comparações, sim, jejum de julgamento, jejum de crítica. O que nós vemos hoje são aplicações de eu tenho razão e você não. E nós à frente vamos trabalhar isso um pouco. Vamos falar sobre isso, se Deus quiser. Né? Nesses sentimentos, então, deve estar envolvido nesses sentimentos sublimes de compaixão, de fé, de oração e jejum. Né? Eu vou pôr com o dedinho aqui para não perder, né, a linha que eu estou aqui. Espera aí. Pois de uma forma ou de outra poderá acontecer, em um momento especial no centro espírita, que não somente a fé, não somente a oração ou o jejum sejam necessários. Compaixão, piedade, fé, oração e jejum sempre necessários no atendimento aos mais necessitados. Espíritos carentes de socorro, irmãos com fome e sede de justiça, espíritos aflitos e sobrecarregados, ávidos em ouvir uma palavra de conforto e de esperança. Nós temos no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, um texto chamado O Homem no Mundo. O Jacobson Trovão diz o seguinte: esse texto, O Homem no Mundo, deveria ser chamado O Médium no Mundo. Porque ele diz assim logo no primeiro parágrafo: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sobre a vista do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Então, nós estamos dentro de uma casa espírita, nós fazemos uma oração inicial, nós fazemos uma invocação dos bons espíritos, que eles estejam presentes dentro da nossa casa espírita para atender aqueles necessitados que vierem àquela casa espírita, porque eles virão carentes, eles virão com sede e fome de justiça. O que nós estamos fazendo? Nós temos que estar imbuídos de um sentimento de piedade, porque esse sentimento de piedade deve animar o coração daqueles que se reúnem em nome de Jesus. Purificai, pois, os vossos corações.
Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as condições necessárias, possam lançar em profusão a semente que é preciso germinar em nossas almas e dê frutos de caridade e de justiça. Então, quando nós falamos, né, das sementes espalhadas no Evangelho, essas sementes brotam em nossos corações e nós as distribuímos para aqueles que vêm ali, dentro de um centro espírita, receber. Essa, novamente, a relação receber e dar. Humildade. Nós vamos falar isso um pouco à frente, mais ainda. Mas vem um outro ensinamento de Jesus que consta do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitas vezes nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? E então eu lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Então vamos prestar atenção no que Jesus falou nesse ensinamento. Olha as perguntas que foram feitas. Nós não profetizamos em seu nome? O que ele está dizendo aqui? Nós não incorporamos, nós não psicografamos, nós não fizemos palestras em teu nome? Nós não expulsamos em teu nome o demônio? Isso se faz dentro de um centro espírita, meus irmãos. Nós não fizemos muitos milagres em teu nome? Quantos irmãos comparecem ao centro espírita e saem de lá curados? Fizemos muitos milagres em teu nome? E a resposta qual foi? Afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. O que significa a palavra iniquidade? Significa, num resumo, aquele que comete ações reprováveis nascidas do coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E muitas das vezes os irmãos vão ali e não têm a obra no coração, mas imbuídos do grupo eles são curados. Mas Jesus vê as intenções. Jesus enxerga as intenções. Nossas consciências depois vão enxergar que nós estávamos ali e não estávamos ali. Por isso que a mediunidade é com Jesus. A mediunidade deve ser, é com Jesus. Ou a coisa fica complicada, segundo a Sandra Borba. Porque o reino de Deus não vem somente com atitudes exteriores. O reino de Deus vem dentro de nós. Então, ao médium, e todos nós o somos, é chamado uma modificação moral. Agora eu vou dizer uma outra passagem do Evangelho, né, que fala sobre também isso. Agora nós vamos pensar, né? Já pensaram se um espírito falasse assim com você? E eu vou repetir essa pergunta no final. Vamos prestar atenção nessa passagem. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos. Apometria, se eu não me engano. E as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam, e alguns dos exorcistas judeus, aliás, e as enfermidades fugiam deles. E os espíritos malignos saíam. Ponto. Para não perder. Ponto final. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus
sobre o que tinham os espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E o faziam isto, quem fazia isso eram os filhos de um judeu. Aí o Espírito respondeu para eles assim: eu conheço Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Imagina a gente dentro de um centro espírita, e um espírito chega para você e diz assim: eu conheço Jesus, a quem você fala tanto. Eu conheço Paulo, que você acabou de falar dele. Mas quem vós sois? Quem sois vós? Já pensou? Então, para se expulsar o demônio, para se curar, é preciso que nós procuremos a nossa modificação moral. E a modificação moral somente com o Evangelho de Jesus. Isso é reflexo do comportamento moral que se deve ter o médium que resolve seguir a Jesus. Não só por comportamentos exteriores, não só no momento em que se encontra no centro espírita, mas sim no dia a dia, sendo um espírito integralmente voltado à sua transformação interior, como diz um espírito no capítulo 17, item 14, que é Sede perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo não criou nenhuma moral nova, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam e vacilam. Também diz nesse mesmo item: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Agora nós vamos reverter essa situação. Nós vamos contar uma história muito bonita, que consta desse livro aqui, Ressurreição e Vida, da Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito de Leon Tolstói. Leon Tolstói, né? Eu já tinha lido esse livro há muito tempo e não me lembrava dessa passagem. Mas aí eu fui ver que eu já tinha lido esse livro. Engraçado, né? A gente lê o livro, não presta atenção no livro, e de repente vem uma palestrante espírita e lembra assim: leia um livro de novo, no capítulo tal. Esse livro é lindo, gente. Livro lindo, né? E é no capítulo 5, né, que a gente vai encontrar uma história muito linda, mas que ela começa assim, de uma passagem do Evangelho, né? Disse-lhe João, Lucas capítulo 9, versículos 37 a 39. Disse-lhe João: mestre, vimos alguém que não lhe segue expulsando demônios em teu nome, e o impedimos, porque não nos seguia. Jesus, porém, disse: não o impeçais, pois não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo depois possa falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. É sobre esse irmão desconhecido que há um conto aqui, capítulo 5, chamado O Discípulo Anônimo. Mas ele tem logo no início uma meditação sobre o que Jesus falou dele. Se ele lançava demônios ou expulsava demônios em nome de Jesus, ele era virtuoso. Porque a virtude não é primordial poder para se expulsar. Porque a virtude é o primordial poder para se expulsar demônios. Se expulsava em nome de Jesus, era porque amava Jesus. E se amava Jesus, era porque seguia seus ensinamentos. E se seguia seus ensinamentos, necessariamente os ouvia do próprio Jesus. Perdido no anonimato das turbas, sem ser notado por ninguém, como certamente sucederia a muitos outros simpatizantes do Senhor, que deram até a própria vida por seu nome e da sua doutrina, mas cujos nomes a posteridade não logrou conhecer. Essa é a história de um desses discípulos anônimos, sem nome, e eu vou pensar aqui a narrar, tá? A história que está contando aqui, mas são 17 páginas, e eu não vou ler as 17 páginas.
Eu vou contar um resumo da história para vocês. Essa é a história de um desses discípulos anônimos, sem nome, sem nacionalidade, apenas amava Jesus de todo o seu coração. O seguia por todos os lugares que Jesus ia, ouvia todos os seus sermões, fazia anotações de tudo que Jesus dizia, meditava sobre esses ensinamentos que Jesus falava. Um dia, na casa de um fariseu, e está escrito no Evangelho, chamado Jairo, quando Jesus é chamado para ressuscitar a filha de Jairo, cuja filha estava muito doente, e é narrada no Evangelho, a turba lotada nas ruas e de repente as vestes de Jesus, porque era um empurra-empurra, as vestes de Jesus roçam no rosto desse irmão, anônimo, sem nome. Ele não se fez de rogado. Ele pegou rapidamente e deu um beijo nas vestes de Jesus e chorou. Jesus olhou, como olhou para a hemorroíça e disse: quem me tocou, né? Na hemorroíça, Jesus diz assim: quem me tocou? Sentiu uma virtude sair de mim. E nele não. Jesus olha para ele, olha profundamente nos olhos dele, toca-lhe a cabeça, vira e vai embora. Só isso que Jesus fez com esse discípulo anônimo. Ele, mais que rapidamente, beijou as roupas de Jesus, extasiado. Jesus sentiu esse beijo, virou-se para ele, olhou-o profundamente nos olhos e impôs suas mãos sobre a cabeça do rapaz rapidamente. Retirou as mãos, virou-se e continuou a sua caminhada. O rapaz continuou seguindo Jesus até que um dia Jesus era esperado numa praça e não apareceu. Eram muitos os doentes, eram muitos os necessitados, e o rapaz aguardando Jesus chegar, mas Jesus não chegava. Num impulso irreprimível, e esse eu copiei do texto, num impulso irreprimível, qual autômato, observando a voz de comando proveniente dos arcanos do invisível, aproximou-se de um daqueles endemoniados que se detinham em convulsões sobre o pó da praça, apôs-lhe as mãos sobre a cabeça e exclamou com tonalidade incomum, autoritária: em nome de Jesus Nazareno, Filho de Deus vivo, retira-se desse homem e vá em paz. O espírito, o rapaz, ele começou a tremer, de repente, pá, saiu curado. E muitos foram curados por ele nessa tarde, porque virou a especialidade dele, a mediunidade de cura. João, tendo então percebido o que acontecia, o proibiu de continuar. João viu isso acontecer e proibiu ele de continuar. Porém, envergonhado, depois que Jesus disse assim: aquele que não é a favor de nós, que não é contra nós é a favor de nós, então vem assim no livro. Envergonhado, volta ele, humildemente, desculpando-se, participando-lhe que continuasse, porque o mestre autorizava a exercer o ministério, mesmo não gozando ele da intimidade dos verdadeiros discípulos, pois reconhecia nele um amigo digno de confiança. O tempo passou, Jesus fora crucificado, 7 dias haviam se passado, e o discípulo anônimo lia dos ensinamentos de Jesus, meditava e chorava inconsoladamente a morte de Jesus, comovido a todos os momentos pela falta que lhe fazia a companhia de Jesus. Nessa noite, no 7º dia, ele sonha com Jesus. E o mestre o incumbe de uma tarefa: de relatar aos jovens que encontrassem em seus caminhos, de tudo que ouvira e anotara. Educar jovens e crianças para os serviços do futuro. Jesus continua dizendo ao jovem: não te limites a curar apenas os corpos, que tendem a desaparecer, nas transformações do túmulo. E ele está falando para nós. Vamos pensar que somos nós que estamos ouvindo essa voz de Jesus. Não te limites a curar apenas os corpos que tendem a desaparecer nas transformações do túmulo. Trata de elucidar para curar também as almas.
por amor de mim, pois essas são eternas, mais necessitadas que os corpos, e tenho pressa de que as iluminem com os fachos da verdade. Ele tocava, então Jesus vai embora. E ele passa a ser, na minha opinião, o primeiro evangelizador infanto-juvenil conhecido, desconhecido da história. A evangelização infanto-juvenil já existia desde o tempo de Jesus, nas mãos desse discípulo anônimo. Né? Então ele tinha uma coisa, a Neide vai até gostar, o Washington também. Ele tocava flautas e tocava um chamado alaúde, que é um tipo de violão, de um tipo de bandolim. Então, assim, ele juntava os jovens e as crianças anunciando: sentai-vos, irmãozinhos, que teria o prazer de contar-vos a história do príncipe que desceu dos céus para amar os homens sofredores. E assim ele atraía as crianças, atraía os jovens, tocando a sua flauta, tocando o seu violão, que hoje seria o violão, mas naquela época chamava-se alaúde ou cítara, também tinha isso, né? Instrumento de corda daquela época também tinha a lira, né? Anunciando é, 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 o príncipe que desceu dos céus para amar os homens sofredores. Assim foi até a sua velhice, educando crianças e jovens no cristianismo nascente, sendo muitas dessas crianças e jovens sacrificados nos circos de Roma por amor a Jesus, o príncipe dos céus. E o texto termina assim, desse jeito que eu vou falar para vocês. Quem era? Ninguém o sabe. Mas uma coisa estaremos certos: do elevado grau das suas virtudes, visto que não se expulsam demônios sem se possuir virtudes. Dele pensaremos e diremos, então, todos os feitos que as virtudes recomendam, até que mereçamos novos informes a seu respeito. Esse discípulo, todavia, poderá ser tu mesmo. Isso Leão Tolstói diz. Esse discípulo, já está falando para nós, poderá ser tu mesmo, meu amigo, tu que me lês. Hoje ainda, o mundo tanto necessita da doutrina do Senhor, como nos tempos de Anás e Caifás, de Pilatos e Herodes, de Nero e de Calígula. E tu, que voluntariamente te aliaste em boa hora à causa da redenção da humanidade, poderá prestar idêntico serviço a Jesus. De uma coisa apenas necessitarás para o desempenho de tão grande tarefa: amor a Deus, amor ao próximo e ao Evangelho do Mestre Nazareno. Terminamos aqui esse conto, né? E nós vamos lembrar do que nós falamos na semana passada. Já está terminando, tá bom, meus irmãos? Já está terminando. Semana passada nós conversamos sobre as bem-aventuranças, e a primeira das bem-aventuranças é quando Jesus falava da humildade, né? Nós lembramos, né? Se nós tivemos aqui participando, né? Eu também gostei muito desse discípulo desconhecido. Felizes os humildes, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí eu contei uma história do Mar da Galileia, né? Com um pequeno erro. Eu contei um erro aqui. Eu corrigi esse erro estudando essa semana sobre como acontecem as coisas. O Monte Hermon, ele fica na paisagem do fundo, né, do Mar da Galileia. E ele tem neves eternas no seu cume, e no inverno fica completamente coberto de neve. Alimenta com o derretimento do gelo o Rio Jordão. Então, o Jordão fica cheio de água, desce, alimenta o Mar da Galileia, e aí o Rio Jordão continua. Então o Rio Jordão vem, enche o Mar da Galileia, e o Mar da Galileia continua cedendo as suas águas ao Rio Jordão, que continua seu caminho até o Mar Morto. O Mar Morto recebe as águas do Rio Jordão e não as distribui a nenhum rio. As águas do Mar Morto são imprestáveis para uso. Fazendo uma comparação sobre as águas descendo do Monte Hermon
e alimentando o Rio Jordão como um oceano de sabedoria universal que desce permanentemente até nós todos os dias, trazidos pelos espíritos superiores até nós. Então, os espíritos superiores trazem do seu mar de amor universal todos os dias um oceano de sabedoria que desce permanentemente a nós todos os dias. Nós falamos, né, do equilíbrio entre dar e receber nesse dia, semana passada, porque a humildade é aprender o sublime equilíbrio entre receber o infinito manancial das águas celestiais e dar aquilo que se recebeu, aproveitando-se para si, sem negar em distribuir todo o bem recebido. Isso é humildade. Dessa forma, o médium é o intermediário entre esse oceano de sabedoria universal e os mais necessitados, carentes dessa água. O médium é o leito do rio que permite que essa água chegue até aquele que tem fome e sede de justiça. Não é a mediunidade que permite com que isso ocorra equilibradamente. Não é. São os ensinamentos morais do Cristo aplicados à mediunidade que fazem com que essa água chegue mais pura às pessoas. Mas o médium enfrenta 3 grandes desafios: a vaidade, o egoísmo e o orgulho. E o 4º grande desafio é vencer a si mesmo, porque é de nós que nascem esses vícios: a vaidade, o egoísmo e o orgulho. Não podemos culpar a ninguém. De um modo prático, né, pensando em praticidade, ensina os espíritos superiores que, primeiro, devemos ajustar os nossos pensamentos, conhecimentos e emoções à pretensão dos espíritos superiores. Não são eles que têm que se ajustar a nós. Nós temos que nos ajustar a eles, tendo como referencial a moral de Jesus. Isto é, significa o que eu acabei de falar? Aprender dos espíritos superiores e auxiliar os mais carentes. Só que os espíritos superiores, vamos pensar bem, como que eles vão acessar a nós se nós não damos canal a eles com um leito limpo? Não tem jeito. Aprender, reaprender e compreender como pensamos, reagimos e sentimos diante das situações que acontecem ao nosso redor aumentam as nossas capacidades interpretativas daquilo que os espíritos superiores. Como é que eu vou entender um oceano descendo lá de sabedoria, como diz a Rosa aqui, oceanos de sabedoria trazidos para nós por espíritos benfeitores, se nós não temos a capacidade para compreender essa água só através de purificação dos sentimentos e das nossas emoções, que vamos aumentar nossas capacidades interpretativas. Uma atmosfera nebulosa não é filtrada adequadamente. Então, o que se pede ao médium? Né? Terminando quase, faltando pouca coisa. O que se pede ao médium? Piedade, humildade e caridade. A caridade, nós já falamos da piedade, né? Lá atrás. Eu vou ter que procurar aqui. Cadê a humildade? Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sobre as vistas do Senhor e imploram assistência dos bons espíritos. Piedade, compaixão. Humildade, aprender a dar
a receber e a dar. Aprender a permitir que esse oceano desça e sejamos nós o porta-voz, os profetas do futuro. Aqueles que vão filtrar os ensinamentos num vaso purificado e entregar esse irmão, aquele irmão que chega ali e diz assim: eu quero me vingar. E você diz: perdoa, ama, segue em frente, porque o Cristo está aqui e ama a mim e a você. Piedade, humildade e caridade. Segundo o Livro dos Espíritos, Jesus enxergava assim o significado da caridade. Benevolência para com todos. Isso está no Livro dos Espíritos. Só não sei agora o número da pergunta que é. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Perdão das ofensas. Que nós possamos fazer o mesmo. E se não pudermos fazer o mesmo, que nós nos esforcemos, que tentemos nos aproximar o máximo possível desse objetivo. Relembrando, né, uma passagem: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Ele não sabe que a gente é imperfeito ainda. Então, se nós não podemos fazer o mesmo, que nós possamos nos esforçar para tentar nos aproximar o máximo possível desse objetivo. Tá bom, meus irmãos? Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que nós tivemos desse reencontro e que nós possamos, neste momento, receber dos planos superiores que nos abençoam a todos nós aqui reunidos, a alegria, a esperança e as oportunidades que o conhecimento nos trará, alimentando as nossas esperanças, fortalecendo a nossa fé, indicando os caminhos da caridade e do amor ao próximo. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Te agradecemos e desejamos que essa semana seja para todos nós. E te pedimos que essa semana seja para todos nós uma semana de trabalho, de aprendizado, de amor e de paz. Muito obrigado. Agradecemos a nossa irmã Lúcia pela oportunidade que ela nos dá de trazer um pouco do amor do Cristo aos nossos corações. Que assim seja. Louvada seja a luz que nos uniu ao amor do Cristo. Muito obrigado a vocês. E agradecemos. E pedimos desculpa porque nós não cumprimentamos as pessoas que chegaram depois. Eu estava tão entretido no assunto que eu preferi manter a minha concentração ao que estava sendo dito. Me perdoem aqueles que eu não cumprimentei, mas que Deus possa nos abençoar essa semana toda. Obrigado, viu, gente? Fiquem com Deus. Uma boa tarde a vocês. Até semana que vem, se Deus quiser.